Oi, este é o Conexão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de distúrbios do desenvolvimento e dos transtornos mentais na infância e na adolescência é de 10 a 20% no mundo. Uma das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Básico diz que é necessário inserir atividades que fomentem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos currículos escolares. Essa regra vai passar a valer a partir de 2020 e este é o nosso assunto de hoje, as habilidades socioemocionais. A gente vai conversar sobre isso com a consultora e conferencista educacional Paty Fonte e com a diretora do programa Semente, a Tânia Fontolan, que também está com a gente aqui no estúdio. Gente, muito obrigada por participarem aqui conosco. Fora do ar, a gente estava conversando sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um casal que foi se casar numa praia. Aconteceu uma tempestade e não deu para fazer o casamento na praia. Uma das vizinhas viu a situação triste que estava se montando, abriu a porta de casa, colocou todo mundo e o casamento aconteceu na casa da vizinha. Isso é empatia. Isso é empatia, uma habilidade socioemocional. Uma grande habilidade, uma das mais difíceis, eu acho. E muito lindas quando acontece, né? Eu fiquei tocada com essa história. Muito bonita. Linda história para começar o programa. É, super romântica. Tô romântica hoje aqui, viu? Eu quero então, explica pra gente, Paty, o que são as habilidades socioemocionais além da empatia? As habilidades socioemocionais são aquele conjunto de habilidades relacionadas aos nossos sentimentos, relacionadas às nossas emoções e que nos ajudam a viver melhor, nos ajudam a relacionar melhor com o outro, né? Nos ajudam o autoconhecimento também, que é fundamental. Então, eu citaria aqui alguns eixos dentro das competências e habilidades socioemocionais. Adequação emocional, que é você saber adequar a sua emoção, o seu sentimento ao momento em que você vive, muitas vezes um momento de estresse, um momento de mais intenso, você saber então, lidar, se controlar, você né? se controlar, você adequar a sua emoção, né? Isso é fundamental. Cito também autonomia emocional, mas para você adquirir essa autonomia, você precisa do autoconhecimento. Então, você se conhecer, você saber até onde você pode ir, né? E como lidar com os seus sentimentos, para então você se relacionar bem, um bem-estar na vida, se relacionar bem com o outro e poder aí desenvolver a solidariedade, a empatia e saber lidar com isso de uma maneira que seja positiva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, né, e para a vida daqueles com que você convive. Quando a gente pensa nas crianças e adolescentes que não têm essas habilidades desenvolvidas, Tânia, quais são as consequências para essa criança, para esse adolescente e para o futuro adulto? Então, acho que como a Paty falou, essas habilidades têm um impacto grande, não só na convivência da pessoa consigo mesma, mas no seu entorno social. Eu acho que alguém que não consegue desenvolver isso ao longo da vida, e aqui um parênteses, né? Acho que uma das grandes descobertas dos últimos tempos é que isso é passível de ser desenvolvido. Durante muito tempo se considerou que eram traços de personalidade inatos e que as pessoas quase que estavam condenadas a essa condição, entre aspas, de nascimento, né? Então, por exemplo, se a pessoa é mais impulsiva, se é mais estourada, ela ia morrer daquele jeito. Exatamente. Então, não é assim. Não é assim. Então, hoje, à medida em que você coloca isso de fato como um foco de desenvolvimento também na escola, as pessoas podem controlar esses impulsos, né? Aquilo que a gente chama de autorregulação, e colado nisso, você tem aspectos como perseverança, como lidar com pressão, você não desistir diante dos primeiros obstáculos, né? Esse é um aspecto. E no que diz respeito à convivência com as outras pessoas, você de fato conseguir conviver com a diversidade e trabalhar com as pessoas de uma maneira orgânica, né? Então, não adianta, você pergunta de impacto, não adianta eu ser um expert num assunto conceitual, né? Tecnicamente, eu ser uma pessoa super bem preparada, se no momento em que eu vou para a vida social, depois num ambiente de trabalho, ou até mesmo num ambiente escolar, e eu tenho que compartilhar esses conhecimentos e construir projetos com as outras pessoas, eu não tenho a menor habilidade para lidar com isso. Não adianta, então, ser incrível se você não consegue lidar com as pessoas, né? Eu diria que você só é incrível se você consegue lidar com as pessoas. Eu concordo, aprendi agora aqui. Deixa eu te falar, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas em qualquer idade? Sim, desde a mais eu acredito que até, por exemplo, o próprio educador
tem que ser desenvolvido para ajudar a desenvolver a criança. Né? Exatamente. Hoje se pensa e se coloca isso sistematicamente, né? Tanto que agora com a nova base comum curricular vai ser obrigatório dentro das escolas. Mas se a gente parar para pensar, desde sempre nós convivemos com emoções e sentimentos na escola. Então todos nós temos as nossas marcas positivas ou negativas no nosso tempo de escola. Então se parar para pensar, você vai ter aquele professor que foi um grande inspirador, um grande incentivador, ou aquele que te colocou muito medo, te repreendeu muito. Então todos nós temos isso. Agora, como colocar dessa maneira sistemática, como adequar o currículo, como adequar a nossa forma de lecionar, visando desenvolver as competências, que é a novidade. Quer dizer, sabemos então que hoje é possível desenvolver isso, como fazer desde a mais tenra idade, que é o ideal. O educador precisa se sentir seguro, precisa se sentir também valorizado nesse sentido. Se você não sabe lidar com as suas próprias emoções, como você vai lidar com a emoção do outro? Se você não consegue se regular, né, se autorregular, se autoconhecer, se você não consegue saber quando trabalhar o seu medo, a sua angústia, né, ou até trabalhar uma super alegria, trabalhar tudo isso em você, como lidar com o outro. Então, as crianças muito pequenas, se me permite aqui, elas precisam ser alfabetizadas emocionalmente. Porque a gente pensa na alfabetização na escrita, na leitura, na alfabetização matemática, mas e a alfabetização emocional? Muitas vezes a criança pequenininha, ela não sabe nem nomear o que ela está sentindo. E é preciso ensiná-la, né? É preciso estar atento a isso. Isso que você está falando em relação aos sentimentos me faz muito lembrar de uma pesquisa que até eu estava dando uma olhadinha no YouTube, que é uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna. Essa conversa sobre habilidades socioemocionais, ela precisa levar em consideração o ambiente em que o estudante vive também, né? A gente vai assistir, então, a um vídeo sobre essa pesquisa do Instituto Ayrton Senna e que eles estudaram o impacto da violência sobre estas habilidades entre os estudantes do Rio de Janeiro. Vamos assistir algumas das conclusões. Menor é a amabilidade, isto é, a habilidade de demonstrar empatia, respeito e de confiar nos outros. O engajamento com os outros, isso é, a habilidade de se conectar com as outras pessoas, de se comunicar e demonstrar empolgação, também é afetado. Assim, as pessoas se tornam mais fechadas e demonstram menos confiança em outros quando estão em ambientes violentos. Roubos e furtos parecem afetar mais os estudantes do que a violência contra as pessoas, também conhecida como agressão ou ameaça. É possível que isso aconteça por pelo menos 2 motivos. Porque agressões domésticas ou brigas entre vizinhos são ocorrências que dificilmente chegam ao conhecimento do jovem, ou porque esse tipo de ocorrência é menos reportada às autoridades. Já roubos e furtos afetam todos que circulam na região da escola. Além disso, roubos e furtos são mais reportados para as delegacias do que as agressões. Logo, os estudantes se sentem mais vulneráveis a eles. Quando são expostos a situações de violência, os jovens tendem a acreditar que não têm controle sobre sua vida. Ficam sem esperanças no futuro. E isso pode contribuir para que não frequentem a escola. Afinal, 10 milhões de jovens no Brasil entre 15 e 17 anos deveriam obrigatoriamente estudar, mas desses, 1,5 milhão sequer se matricula e outros 700 mil abandonam a escola antes do final do ano letivo. Só 59% do total concluem a educação média com no máximo 1 ano de atraso. Aí a gente viu algumas consequências de um caso específico, mas que infelizmente no Brasil é recorrente. Não é um problema apenas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Tendo uma realidade dessa, como o educador deve se portar? Ele também deve falar sobre essas questões para que o aluno consiga lidar com esse ambiente violento que ele vive? Não, certamente. Eu acho que, inclusive, um dos grandes ganhos da base, né, é justamente ela ter trazido isso como tão importante quanto o universo conceitual, né? É impossível um professor trabalhar, né, com escola, ou com jovens, ou com crianças que vivem nesse contexto e, na verdade, enfim, ter uma relação ensino-aprendizagem somente calcada em conceitos, abstraindo a realidade desses alunos, né? Agora, eu acho que é importante, de qualquer forma, que o professor não só atente, então, para a necessidade de discutir isso, né? Vai um pouco na direção de dar a oportunidade da criança falar dos seus medos, das suas emoções,
Tem acho que uma passagem do documentário que eu acho que é muito interessante, que é inclusive fazê-la perceber que ela não está condenada àquela situação. Então, não é porque ela vive num contexto como esse que necessariamente a vida dela o tempo todo vai reproduzir essas questões, né? Que tem determinadas escolhas pessoais e tem determinadas buscas junto à comunidade que podem, de fato, construir alternativas a isso. Mas aí um aspecto que eu quero chamar a atenção é assim, talvez hoje a grande maioria dos professores tenha sido formada tecnicamente, pedagogicamente, sob outros paradigmas, sob paradigmas de que importava você repassar um conhecimento conceitual. Então, isso acho que mudou muito, Mudou muito, mas é preciso também dar suporte a esses professores, né, sobre como eles vão trabalhar essas questões, porque elas não vão chegar a bom termo se você tiver boas iniciativas completamente isoladas. Né? Tem uma entidade nos Estados Unidos chamada CASEL. Eu acho que é muito interessante porque, com experiências em outros países, você também aprende com aquilo que tem dado certo, com aquilo que não tem dado certo. E uma das coisas que essa entidade, inclusive especializada em ensino e aprendizagem socioemocional, chama atenção é justamente a necessidade de que você tenha uma continuidade nessas discussões e nessa formação. Entende? Então não adianta isoladamente. Ter uma sala em que você vai conversar sobre aquilo e não falar mais disso em momento nenhum na sala. Ou então, assim, durante 2 semanas, aquele é objeto de um trabalho, digamos, e aí você só vai tocar no assunto um semestre depois, no ano seguinte. Né? Exatamente, mas eu quero chamar a atenção disso. Então, não adianta só dizer o que fazer e por que fazer. Sim. Não adianta só sensibilizar o professor ou explicar para ele ou ganhá-lo, digamos, para essa formação mais completa, se você também não oferecer a ele condições, orientações, possibilidades dele também mergulhar nesse processo para si mesmo e também para buscar caminhos pedagógicos sistematizados para colocar isso em prática. Vamos trazer agora para a conversa o Luiz Laurelli, que representa a Mind Lab. É uma empresa que é focada, tem um foco em desenvolver projetos que fomentem a melhora das habilidades socioemocionais. Oi, Luiz, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, cara. Está ouvindo a nossa conversa, então, aqui desde o início, né? Estou ouvindo vocês. Eu queria, então, perguntar para você. Vocês trabalham com projetos em escolas, né? Eu vi que vocês estão em muitas escolas públicas também, não apenas em escolas particulares. Mas existe essa sensibilização, essa preocupação em cuidar da saúde emocional e da habilidade socioemocional também do educador? Bom, a questão que vocês estão colocando aí, para mim, é perfeita. É uma questão absolutamente fundamental pensarmos no bem-estar do professor. O nosso trabalho, ele parte de um princípio de que todo mundo é modificável, né? A fundamentação teórica do nosso trabalho vem de um psicólogo que vivia em Israel na época da Segunda Guerra Mundial, o Forstein, e que ele trabalhou com crianças que tinham sido vítimas do Holocausto e que, portanto, tinha todo nível de dificuldade para a aprendizagem. Inclusive, o neto dele era uma criança com síndrome de Down, e a partir daí ele começou a identificar que, a partir da mediação de um adulto, quando bem feita, ela proporciona condições diferenciadas de aprendizagem. Portanto, isso nos fundamentou para pensar em como é que essa mediação acontece por parte do professor. E nós entendemos que uma boa maneira, né, porque eu ouvi vocês falando na questão das crianças colocarem as suas emoções, colocarem como é que elas se sentem diante das diferentes situações do dia a dia. A gente vive isso através do jogo de tabuleiro. Então nós temos na grade curricular o uso de jogos. O uso de jogos é um dos pilares que a gente utiliza, porque é no jogo que a criança vive conflitos permanentemente. A criança que não sabe perder, ela não sabe perder. A que não sabe ganhar, não sabe ganhar. A que é mais impulsiva, ou seja, o jogo faz com que as crianças se apresentem e se manifestem a todo momento.
A gente está vendo aqui, Luiz, até a página inicial do site de vocês. Acabamos de ver aqui a página inicial e você falou que um dos pilares são os jogos, né? Nesse aspecto, Paty, os professores também devem entrar nessa, né? Assim, como é que a gente faz, né? Como é que é esse aspecto, assim, para lidar com essa história dos jogos, com os professores? Pois é, eu sou defensora da pedagogia de projetos. Então, eu acredito que as habilidades socioemocionais, elas estão inseridas o tempo todo. Não é aquilo de você parar para falar sobre isso. Então, é através dos jogos, das brincadeiras, da contação de histórias, através das atividades em grupo diversificadas, então dinâmicas. O tempo todo o professor pode trabalhar a parte cognitiva e a parte emocional e afetiva. E com a pedagogia de projetos isso é muito mais tranquilo. Por quê? Porque você já tem problemas a serem resolvidos e você busca as soluções para esses problemas, que nada mais é do que trabalhar com a vida real. Então é a escola preparando não só para uma vida profissional, mas preparando para viver melhor. E Luiz, o feedback que vocês recebem desses jogos, qual é, assim, quais são os sinais que esses estudantes participantes dão de que estão se desenvolvendo, né? Estão evoluindo aí as suas habilidades socioemocionais? Bom, houve uma intervenção que eu gostaria de contra-argumentar, porque eu concordo totalmente com pedagogia de projetos. E o fato de trabalharmos num momento com o jogo, isso não se contrapõe à pedagogia de projetos, muito pelo contrário, porque a toda aula a gente faz o que a gente chama de transcendência, ou seja, vive-se concretamente todos os conflitos que aparecem diante de um jogo. O professor é preparado, e não só o professor aplicador, mas todos os professores, a formação que nós realizamos é com o conjunto dos professores, para que eles utilizem métodos metacognitivos, que ajudem os alunos a organizar o seu pensamento. E isso é muito interessante. A gente, por exemplo, utiliza um método que a gente chama de método do semáforo. O semáforo eu tenho que parar, pensar antes de agir. E essas metáforas fazem com que eles se organizem e vão organizando a forma como pensam. Bacana. Nós temos um caso muito interessante, só para citar um exemplo. Teve um caso de uma criança que passou por uma situação de assalto. E nessa situação de assalto, ela se manteve absolutamente calma. E quando terminou o assalto, a mãe falou: puxa, filho, como é que você conseguiu, durante todo esse tempo, ficar tão calmo? Ele falou: fácil, mãe, eu usei o método do semáforo. Ai, que Ou seja, legal. Ele aproveitou aquilo que era a forma de parar, pensar e não agir sem ter a situação analisada estrategicamente, o cenário todo identificado, para pensar em qual ação a ser tomada. É claro que, assim, essa história que você está contando, a gente fica muito feliz com o resultado. É triste, claro, saber que uma criança passou por uma violência dessa, mas muito legal saber que essas habilidades sendo desenvolvidas, ele leva para a vida toda, né, Tânia? Acho que a ideia é essa, é preparar essa pessoa mesmo, né? Sem dúvida. E eu acho que nessa direção, eu acho que é importante que você tenha, de fato, né, um trabalho que depois extrapole, né, para que essa criança leve para a vida e mesmo para as outras disciplinas, digamos assim. Mas também no Semente a gente defende que tem um momento específico também para esse trabalho. Depois ele vai extrapolar, mas que tem um momento específico, porque se você não assegurar, como eu falei, essa sistematização de você ter uma continuidade para o menino pensar nas suas emoções, para ele aprender a relativizá-las. Eu acho que o Luiz aí dá um exemplo de uma criança que consegue, inclusive, desafiar um determinado pensamento ou numa determinada situação, ele não é refém da sua emoção. Sim. Ele não é, enfim, refém, ou ele não paralisa diante de algo que o surpreende, mas ele efetivamente consegue pensar sobre ela, consegue relativizá-la para, inclusive, naquela circunstância, tomar uma melhor decisão. Né? Então, a gente acha isso importante, que isso seja, de fato, um foco da escola. Com certeza, exista um espaço, né, para isso, para que também não corra o risco de uma tal diluição em que as coisas acabem não se consolidando, perdendo, digamos. Né? Exatamente. E, Luiz, assim, tem uma questão que eu gostaria até de comentar com você, né? Esse desenvolvimento da habilidade socioemocional deve acelerar até o processo cognitivo dessas crianças, né? Sim, isso a gente tem mensurado e, nesse momento, inclusive, a gente está passando por um estudo bastante importante que o BID está financiando e o Instituto Ayrton Senna, junto com o ISPER, estão fazendo com 25 mil alunos no Nordeste,
e esse estudo deve ficar pronto em breve, mas nós temos outros estudos que já foram realizados em outros lugares do mundo com a nossa metodologia, e mesmo aqui no Brasil, o quanto há melhora no desenvolvimento das diferentes áreas do conhecimento. E o próprio PISA, o último relatório do PISA, demonstrou o quanto alunos brasileiros têm dificuldade em passar da primeira questão da avaliação do PISA. Então, quando eles estão sob pressão, enfim, como é que eles lidam com essas coisas? E isso nós temos feito vários estudos de várias universidades que realizaram conosco. Eu posso citar o exemplo da Universidade de Yale, enfim, universidades no mundo que já fizeram conosco essa avaliação, porque a melhoria na matemática, quando a gente joga, e utilizando essas metáforas todas, por exemplo, tem um método que a gente chama, que é o método detetive, que eu poderia chamar academicamente de hipotético dedutivo, mas que a gente usa as metáforas exatamente para que fique simples. Eu tenho que resolver um problema. Para resolver um problema, eu tenho que ir fazendo perguntas para que eu vá respondendo essas perguntas para mim mesmo, para até chegar na solução desse problema. Ou seja, eu organizo o meu pensamento para saber quais etapas que eu tenho que passar para chegar na resolução de um problema. Muito bacana. Eu queria, Luiz, desculpa até te interromper, por causa da questão do nosso tempo, você me perdoa, tá bom? Mas eu queria mostrar novamente o site da Mind Lab e pedir para você uma indicação. No site a gente consegue ter algumas informações de como que funcionam os seus projetos, a gente consegue ter mais informações lá no site da Mind Lab, né? Sim, inclusive estudos que eu estou citando, eles estão todos organizados dentro do nosso site. Vocês podem acessar esses estudos feitos em diferentes lugares do mundo. É um site até muito bonito, viu, Luiz? Parabéns aqui, mindlab.com.br. A gente está vendo, tem umas fotos de umas crianças assim com cara de criança inteligente. Está muito bonito esse site, parabéns. E muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Luiz? Eu que agradeço. Grande abraço. Eu queria que a gente, agora a gente está caminhando para o final da nossa conversa, esses aspectos que o Luiz levantou foram muito legais, ele trouxe exemplos de alguns desses jogos, né? Eu queria dar espaço também para que vocês dessem umas dicas para os nossos educadores e também para os pais e mães que estão assistindo o programa, de como que a gente pode começar a trabalhar isso dentro de casa, porque eu acredito, Paty, que seja impossível desenvolver a habilidade sem o apoio da família, né, dentro de casa, né? O grande desafio, além da formação continuada do professor, do educador, é essa união escola-família, né? Vimos aí famílias hoje diferentes, tipos familiares, né? Famílias mais afastadas dos seus filhos, até por questão financeira, tempo, trabalho, e tudo isso se torna, sim, um obstáculo se não for trabalhado em conjunto. É preciso que a família esteja junto. Fundamental. E então, quais são os pontos, assim, se você pudesse nomear? Vamos começar a pensar em desenvolvimento socioemocional dentro da minha casa ou na minha escola. Quais são os principais focos que você pensa para dar o start? Olha, eu acho que primeiro criar de fato um espaço em que a criança possa falar daquilo que ela está sentindo, né? E que, enfim, esse é o primeiro ponto, porque os adultos, né, à medida em que inclusive eles têm mais experiência, eu acho que justamente eles podem ajudar as crianças a se sentirem seguras, né, para que elas exponham os seus temores, os seus medos, as suas conquistas, e que essas emoções de fato possam ser nomeadas e também possam ser, digamos, dentro da família um objeto de reflexão. Acho que esse é um aspecto. Como essa questão das habilidades socioemocionais também estão ligadas a outros domínios, como por exemplo do autocontrole e da autorregulação, então é óbvio que a questão da autorregulação também está ligada à ideia de limites, né? De uma criança que também comece a perceber que, enfim, não pode imperar apenas o reino da vontade, né? Ela também tem que aprender a ir dimensionando a diferença entre o que ela quer e aquilo que ela de fato pode. Né? Então é criar um ambiente em que a pessoa possa se sentir livre e aí dentro dessa liberdade ela aprenda seus limites, seus direitos. Muito legal. Nada substitui o diálogo com seu filho, o tempo de brincar, de estar junto. Então muitos pais hoje oferecem bens materiais, mas nada é melhor, nada substitui o tempo de estar ouvindo o filho. A gente está vendo suas dicas, eu gostaria de encerrar o programa, antes de encerrar, mostrar aqui mais dicas dá para ver nesses livros bastante aqui da Paty, né?
Então, temos os livros da Paty. Eu também gostaria de mostrar, antes que a gente encerrasse, o site do Programa Semente, onde também dá para ter outras informações sobre as habilidades socioemocionais. Outro site muito bonitinho também. Vocês estão mandando muito bem no site, hein? Parabéns, olha. É o programasemente.com.br? Isso mesmo. Programasemente.com.br. A gente já deu a dica do Mind Lab também. Ficam aí as dicas para os nossos educadores, para os nossos pais responsáveis. Tem livro, tem aqui as dicas. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótima essa conversa. Muito obrigada. E muito obrigada pela sua companhia, viu? Um grande beijo de preferência, e até a próxima.